Março é o mês que ficou convencionado como o mês dedicado a assuntos voltados a nós, mulheres. Não que a gente precise de um mês específico para falar daquilo que é importante para o nosso desenvolvimento e para o nosso lugar de fala, mas convencionou-se assim. E o Porto Negócios não ficaria de fora. Estamos iniciando este novo mês e a gente vai abrir março falando sobre um assunto de extrema relevância para o setor marítimo portuário. Um tema que tem avançado, a passos lentos, é verdade, mas que tem caminhado e que precisa ser discutido por homens e por mulheres. As formas como essas discussões acontecem são extremamente relevantes. Falam sobre legado e propósito. E nessa edição, a gente vai falar um pouquinho de uma dessas iniciativas, o Navegando com Elas, que em 2026 entra na sua terceira edição. Para falar sobre todos esses temas, eu tenho o prazer de receber aqui Flávia Samarco, presidente do Instituto Samarco, responsável pelo Navegando com Elas, advogada especializada em Direito Marítimo. Flávia, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Nathalie, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão relevante, a presença das mulheres no nosso setor, e fazer convite também para participarem do Navegando com Elas, né? E Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Nathalie. Agradeço a Flávia ter aceito o nosso convite. Vamos debater um tema muito importante que a gente fala aqui recorrentemente. De maneira recorrente, e eu acho que o mais importante é tratar desse tema sob a luz e sob a ótica que ele deve ser tratado. Falar de equidade e diversidade de mulher para mulher não é que não é importante, mas contribui menos do que falar desse assunto quando a gente fala de mulher para mulher e de mulher para homem. Exato. Então, Técio, você que é um especialista portuário, esteve à frente de autoridades portuárias e quando esteve à frente, por exemplo, da autoridade portuária aqui de Santos, fez uma espécie de revolução, né? Levando nomes técnicos femininos para diretorias nunca antes ocupadas. Qual é a tua avaliação desse movimento que tem caminhado, mesmo que a passos lentos? Acho que a gente vem observando no mercado portuário empresas com estratégias mais agressivas, inclusive, né? Você pega a CMA, por exemplo, tem colocado um número mais expressivo de mulheres em cargos de comando. Então, tem uma adoção generalizada e, na verdade, não é colocar de forma afirmativa, sim, mas colocar de forma, como você colocou, qualificada, né? A gente sabe que existem perfis distintos entre homens e mulheres de gestão, né? E você precisa mesclar esses perfis numa instituição e, de fato, garantir o acesso, né? E esse é um processo que não é rápido, sim, né? E ele não é só... O Brasil não está atrás do mundo. Sim. Esse comportamento é muito equilibrado, inclusive, né? No setor como um todo, né? Então, menos de 20% dos cargos de comando. 17,8%, mais especificamente, segundo o último levantamento da ANTAC. E acredito que a UISTA, ela fez esse levantamento na escala global, a patamar. Eu brigo que a gente tem que romper a fronteira dos 20%. Dos 20%. Né? E eu acredito que algumas instituições levam isso mais a sério que outras, com certeza. E também algumas empresas têm um ambiente, né, favorável para isso acontecer. Mas é um processo, enfim. E iniciativas como o Navegando com Elas, de fato, navegam nessa direção. Navegam nessa direção. Mas eu acho que espaços como Porto Negócios, a gente discutir recorrentemente essa pauta, na verdade é mais um recado, né, para os acionistas de corporações, para as diretorias de empresas, para os conselhos de administração de empresas, que esse espaço é importante. Flávia, como eu bem te apresentei, você é uma advogada especializada numa área do direito que ainda também tem muitos homens. Sim.
Como que aconteceu a Flávia apaixonada pelo direito marítimo? E é importante também destacar que no escritório Samarco, a maioria das colaboradoras do time é feminino, né? Sim. Hoje a gente está com um time com mais de 80% de mulheres, né? Mulheres em cargos de liderança, liderando times e com voz ativa, né? Com decisões e acompanhando toda a gestão do escritório, né? Eu acho que a importância é essa, né? Essa diversidade de olhar, de pontos de vistas, né? E aí quando a gente traz essa diversidade para um ambiente profissional, o ganho é enorme, né? São vivências diferentes, né? A mulher tem uma vivência e o homem tem outro. Quando você fala na pesquisa da ANTAC, às vezes eu sou um pouco julgada, porque eu não sou pessimista, eu sou muito otimista. Eu acho que apesar do número estar abaixo dos 20%, se a gente pegar, é um ganho enorme, né? A gente está crescendo, diminuiu um pouco do primeiro para o segundo, mas a gente está numa crescente, né? As mulheres estão aparecendo mais, elas saíram daquele espaço que muitas vezes a gente estava ali de escanteio ou de apoio mais invisíveis, e estão dando voz, estão mostrando a cara, né? E assim, são mulheres técnicas, profissionais qualificadas, que estão tendo essa oportunidade, né? Tem a sorte de ter homens que dão essa oportunidade. Que dão essa oportunidade. Então, o Técio, assim, ele fala muito isso. Precisa ter a oportunidade. Mas é uma mudança sistêmica, assim. Eu falei da CMA, né? E é uma estratégia global da CMA. Sim. No fim, eu acho que está muito mais na cabeça de quem é o dono do negócio. Sim. E o dono do negócio pode ser... Ele muda de posição. Na posição de CEO, ele vai abrir espaço dentro da sua diretoria, né? Pode ser um governante, quando escolhe um conselho de autoridade portuária, que inclua a agenda de equidade no nível do conselho, né? Ou um acionista que também crie. Mas é muito importante que a gente tenha a equidade na origem da formação do profissional. Sem dúvida. Esse é um ponto importante. Sem dúvida. Então, incentiva a formação. A qualificação. Não estou dizendo só a formação acadêmica, né? Mas a qualificação contínua. Eu até mencionei aqui, né? Quando eu entrei na engenharia naval na Poli, meia dúzia de mulheres, né? Na Poli em si era menos, eu julgo dizer que eu acho que era menos de 10% da Poli eram mulheres, na minha época. Hoje, basicamente, esse número triplicou, né? E esse número é um número importante, né? Porque é um número que ele vai rebater no mercado daqui a 5 anos. Então, a gente monitorar a entrada nas universidades, nos cursos técnicos, nos cursos de liderança, porque nós não estamos falando só de formação acadêmica, nós estamos falando de MBAs, de pós-graduação. Qualificação, né? Exato, Qualificação. Exato. Precisa ter esse monitoramento, ou seja, quantas mulheres estão nos cursos de formação para a liderança do setor portuário, né? Flávia, como isso aconteceu no escritório? Foi paulatino, assim? Você percebe que as mulheres, elas estão, de fato, saindo daquele lugar, não do bastidor, mas daquele lugar mais acanhado e se apoderando daquele propósito de que se tem a vaga, se aquilo faz o meu coração, se faz sentido, se conversa com o meu propósito, porque mulher é muito movida a propósito de vida, né? Tem muito a ver com o lance da maternidade, né? Do deixar um legado, de fazer uma construção. Se isso conversa com o meu propósito de vida, eu também sou capaz. Isso aconteceu, esse movimento também aconteceu no escritório? Então, a gente, no escritório, a gente inicia com um escritório totalmente familiar. Mas com meu sogro, há mais de 55 anos atrás, e que tinha um apoio enorme da sua esposa, da Léa Samarco, e da Adélia Frechet, que era outra advogada, isso na década de 80. Assim, pensar na década de 80, uma mulher advogada na área de marítimo e portuário, elas são realmente, acabam sendo, para mim, uma referência, né? Sem dúvida. Como tantos outros nomes, na época que também eu lembro de acompanhar, né? Célia Erra, nomes
N nomes a gente consegue elencar. E aí, assim, a gente vem trazendo esse legado, né? Assim, a gente tinha aquele espelho, né? Quem se espelhar. E a gente veio trazendo. E a gente foi acontecendo naturalmente. A gente abria vaga, surgiam mulheres. E por que não? Claro. Chegou um ponto de questionarem, por que não homem? Ok, mas a gente não está contratando... Do lado masculino. A gente não está contratando por gênero apenas. Sim. A gente está contratando pelo profissional. Sim. E aí foi acontecendo naturalmente que as vagas foram ocupadas por mulheres. E aí, assim, é um ambiente, digo que, agradável para as mulheres. Sim. Acolhedor. Acolhedor. A gente tenta estar sempre muito próximo, entender a maternidade como fazendo parte do contexto Sim. da mulher, né? Não uma coisa separada, Sim. né? E a gente acaba... Eu entendo que também a maternidade agrega muito. Sim. São valores que agregam. São complementares à parte profissional. Sem dúvida. Então, a gente sempre acreditou nisso. E venho também sendo mãe de 5 meninas, e tendo meu companheiro, meu parceiro, meu sócio, também pai de 5 meninas, a gente não pode fugir desse universo Sem feminino, dúvida. né? Sem dúvida. Ele está ali enraizado na gente. E como o direito marítimo te fez apaixonar? Porque, assim, o direito é uma área muito ampla. É claro que o seu parceiro de vida já tinha um histórico, uma família muito tradicional dentro do direito marítimo. Mas como isso te encantou? Por que o direito marítimo? Eu nasci em Santos, sou criada em Santos e meu pai era estivador. Né? Então, assim, a gente tem uma história ligada ao porto muito grande desde pequena, né? E eu sempre acompanhei, né? Eu sempre tive um encanto pelo porto, né? E aí, na faculdade, eu brinco com o Marcelo que eu me apaixonei pelo meu professor de Direito Marítimo, né? Meu sogro. E aí, depois que eu fui me apaixonar pelo Marcelo, né? Então, assim, a gente acabou... uma coisa acabou puxando a outra, né? E desde então, a gente entrou na área de cabeça e faz parte do nosso dia a dia. Quem mora em Santos não consegue ver a cidade sem falar do porto, não né? Consegue uma coisa só. Essa imagem, né? A gente olha para a nossa praia e está ali, os containers cheios de caixinhas coloridas, né? Que acabam encantando o nosso visual, né? Para a gente faz parte do nosso dia a dia, né? Técio, a gente fala muito de ESG, né? E dentro do pilar do ESG existe a questão da diversidade e da equidade. Quando a gente fala do ESG como um todo, a gente sabe que esse é um pilar que é valor de mercado. A gente já colocou aqui que é muito da visão do dono. Mas o mercado, como é que você, enquanto especialista portuário, avalia a importância dos terminais, das companhias, do segmento portuário, entender a participação da mulher como agregadora, mas também como fundamental para a consolidação desse pilar de diversidade e equidade? Eu acho que parte da questão da construção cultural, da cultura ESG, e aí vamos falar de ESG de forma séria, né, não de greenwashing, né, de inventar que faz ESG e no final não faz. Sim. Então vamos partir do pressuposto que quando a gente fala de ESG, as pessoas estão levando a sério essa agenda. E quando se levar a sério, não significa exagerar na agenda. Sim. Né? Porque tem muitas pessoas que tocam a agenda de forma correta, mas eu entendo que superlativam a discussão. Né? Hoje, para mim, você cuidar das dimensões, né, das 3 letrinhas dentro da sua empresa é obrigatório. Sim. Então, não é um fator de diferenciação. Hoje é um fator de diferenciação porque muita gente negligencia de fato isso. Ainda negligencia muito? Sim. Vamos botar a lupa, né, luz a todo o setor, vai ter uma classe de empresas que não está preocupada com isso. Né? E digo o seguinte, a preocupação ela parte do pressuposto do nível de importância que você dá à agenda. Sem dúvida. Quando você cria uma coordenadoria de ESG, lá no 3º nível de cima para baixo? Da hierarquia da empresa, você está colocando a importância, né, no 3º nível.
né? Então, quando você coloca um diretor cuidando da paz, do assunto, você está colocando em outro nível. Se você trata esse assunto de forma transversal em todo o conselho de administração e em todas as diretorias, você está dando outro enfoque para o assunto. Independente de tudo isso, o que eu trago e quero jogar luz é a questão cultural, né? Quando você tem a cultura, quando passa a ser normal usar cinto de segurança, né? Não existe mais a multa. Sim. Só que ninguém vai multar uma empresa porque ela não está praticando ou criando políticas ou projetos de equidade. Ninguém vai multar uma empresa porque ela não está descarbonizando, né? Na verdade, na agenda, na agenda marítima, isso está acontecendo. Vai acontecer. Exato. Vai acontecer. Vai acontecer. Inexoravelmente vai acontecer. No futuro próximo. Mas isso muito puxado pelo movimento Europa. Sim. Né? Eu não vou entrar, não vou me aprofundar, mas a Europa, ela antecipa regulando coisas que as Américas não regulam. Né? Então tem muita coisa que é obrigatória. Por isso que é tão difícil a adaptação aqui no Brasil. Exato. Não só no Brasil, mas na agenda nas americana. Américas, de uma maneira geral. E inclui os Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos não é diferente nisso. Você tem portos super greens, né? Colocam isso na agenda. Inclusive, se a gente for partir da presidência dos Estados Unidos, o próprio presidente é contra toda essa agenda. Né? Mas quando eu falo da questão cultural, uma vez que virou cultura, como é a agenda dentro da Samarco, é normal. Você não tem que fazer política afirmativa para... Não, vamos procurar uma vaga feminina... Afirmativa para mulheres. Ou assim, eu vou fazer um recrutamento, vou seguir todos os critérios técnicos, mas eu vou dar preferência para mulheres. Né? Ou seja, eu estou partindo do pressuposto que está todo mundo nivelado tecnicamente para aquela posição. O que vai diferenciar são soft skills. Sim. E um ponto importante é ser mulher. Quando está na cultura, natural. Isso passa a não ser mais necessário. Mas o mercado, na avaliação de vocês, o cliente, vamos pensar assim, o mercado, ele valoriza essas iniciativas? Olha, assim, eu acho que tem ainda... Alguns valorizam. Eu acho que a gente não pode negar. Tem um trabalho por trás que a gente acompanha e vê que eles estão acompanhando essa agenda. Mas tem a preocupação muito do relatório, né? De preencher o relatório de ESG, de cumprir as metas. É o check. Então, quando ainda estiver o foco nesse relatório, isso não vai avançar. É isso que o Terço trouxe, né? Eu acho que é realmente isso. O departamento de ESG, ele tem que passar por todos os departamentos. Ele tem que estar ligado e respeitado por todos, conversar com todos, né? Com todos os departamentos. Todos têm que estar falando a mesma língua. E mais do que o checking do relatório é entender que o ESG é feito por pessoas, né? Por pessoas. E é o essencial, né? E é muito cultural. É muito cultural porque... eu dei o exemplo do cinto de segurança, mas o cinto de segurança do fumar em ambiente fechado. Isso no passado era teve que ter as políticas afirmativas, né, e punitivas, mas hoje é normal, né? É até um absurdo você falar assim, nossa, você está fumando em ambiente fechado, né? Sim. A gente até comentou isso aqui. Sim. Nós estamos passando por um processo cultural. E definitivamente eu espero pela minha filha, pelas suas filhas, que esse de fato seja um processo que siga avançando. A gente precisa. O país é um espaço que precisa evoluir muito quando a gente fala dessa questão do posicionamento da mulher, não só no setor portuário, mas na sociedade em geral. A gente faz um rápido intervalo e volta para falar sobre o Navegando com Elas. Não sai daí. Até já. Estamos de volta e nesta edição, a 1ª de março, falamos sobre o importante papel da mulher no segmento marítimo e portuário. Eu recebo nesta edição Flávia Samarco, presidente do Instituto Samarco, responsável organizadora do Navegando com Elas e também advogada, especialista em direito marítimo.
E está aqui comigo também Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Flávio, nesse bloco eu quero falar um pouquinho do Navegando com Elas. É um projeto que está na sua 3ª edição. Eu queria que você contasse um pouquinho da história do Navegando com Elas, como esse evento surgiu e o que as 2 primeiras edições ensinaram para o que vem agora nessa 3ª. Nathalie, ele surgiu de uma vontade imensa de dar voz a tantas mulheres, a tantas profissionais do setor marítimo e portuário, que muitas vezes não têm essa oportunidade, né? Às vezes a gente sempre fala que existe, mas onde que elas estão? A gente precisava mostrar essas mulheres, né? E dar essa oportunidade, porque a gente está falando de profissionais competentes, independente do gênero. Sim. Né? Então a gente precisava dar luz. E aí surgiu de uma forma tão pequena, a gente achava que, vamos fazer, vamos ver se dá certo. E a gente foi a cada edição e falando com um, falando com o outro, e o projeto acabou crescendo, né? Hoje eu vejo, lá atrás começamos, a gente trouxe Mariana Pescatori, que estava no MPOR na época, Flávia Takafashi, também na época, na ANTAC, e eu brinco que elas acabam sendo madrinhas do projeto, né? E eu acho que hoje, elas, além de participarem, estão vindo para a 3ª edição, elas estão junto com a gente desde o primeiro, elas confiaram no projeto, vestiram a camisa, e hoje acabou crescendo de uma forma que virou um projeto coletivo. Não é mais da Flávia ou do Instituto. É um projeto dessas mulheres que já estão caminhando com a gente, já estão navegando conosco, né? Então, que fazem parte. Então, a troca é muito importante, né? Quando a gente começou nessa 3ª edição a conversar com uma ou com outra, surgiram ideias, surgiram nomes, indicação de nomes, vamos fazer isso, vamos falar com outra pessoa. Então, assim, a programação acabou surgindo de uma troca coletiva, uma construção coletiva. E isso que eu acho que é o que é mais bacana, né? Eu acredito muito. Quando todos acabam se envolvendo, o projeto cresce. Sem dúvida. E quem ganha é o setor. Quem ganha são as mulheres, né, no geral. Não só do setor, né? Mas quando a gente fala em mulheres, ainda mais diante de tudo que a gente está vivendo na sociedade, Sim. Quando a gente dá luz para as mulheres, a gente também dá a oportunidade de outras mulheres se espelharem e se empoderarem. E se empoderarem. Vou fazer um gancho. Eu acho que os homens ganham. Sem dúvida, isso que eu ia falar. Porque, veja, a consciência, a clareza, né, ela ajuda você a evoluir. Então, assim, os homens que estão em posição de comando só vão evoluir quando olharem para esse tema de forma desarmada. Sem dúvida. Né? Então, assim... Quando se permitirem escutar. Exato. E isso é ganho. Né? Porque se você pode ser um excelente profissional, o melhor profissional do mundo, se você não olha para além do teu quadrado, do teu mundinho, do teu mundo, né? E dizer, você não precisa ter um time só de homens, né? Isso para quem é humilde, entende isso como um aprendizado, entende isso como uma abertura E eu aprendi isso no órgão ambiental. Quando eu passei para o órgão ambiental, a vantagem é que você tem uma predominância maior feminina na agenda ambiental. Eu estou falando de tudo, planejamento, licenciamento. De uma maneira geral, né? Eu vou dizer até que é equilibrado, né? Mas se comparado ao setor portuário, muito mais mulheres, né? Sim. Então, lá de fato existe equidade na agenda ambiental, né? Em muitos lugares, muito mais mulheres do que homens. Então, quando num ambiente que você se desenvolve profissionalmente, que tem essa prática de equidade, não tem diferença. Não tem diferença, porque a decisão, a construção do conhecimento... É conjunta. É conjunta e muito rica, né? O ganho é muito rico, andar lado a lado, é isso que eu defendo. Eu acho que a equidade é justamente isso. Não é a mulher à frente do homem ou o homem à frente da mulher, são os dois unidos, lado a lado, para uma construção sólida. Sim. Né? E são grandes aliados. Exato. Né? Eu acho que o papel... É justamente isso. Não é segregar, não é cada um ter Não, é estarem unidos. Né? E o homem, eu acho que nesse momento é muito importante. O homem tem que ser um aliado.
desse movimento, né, que a gente... Tanto que vão ter homens, né, nos debates, sim, vão ter homens em palestras, sim, e é um evento aberto para homens e para mulheres, né, sim, Flávia? Para a discussão ficar melhor, homens têm que estar junto, né, não dá para a gente segregar. O importante é estar junto, caminhar lado a lado, né. Você pregar que idade para uma plateia feminina... Não faz sentido algum. Você está falando para as mesmas pessoas que estão buscando aquele espaço ou estão buscando ser ouvidas. Então, você prega que idade... Eu brinco assim, tinha que colocar só homem lá para ser catequizado, né? Sem dúvida. Esse é o nosso trabalho desse ano, a gente levar homens para ouvir, para participar. Eles têm que estar junto, né? Porque é uma construção coletiva. E quando a gente fala de mulheres técnicas ao lado de homens também técnicos e competentes, como foram definidos os temas? Você disse que foram definidos com muita contribuição, né, de uma maneira muito equilibrada. Mas quais serão os temas desta terceira edição do Navegando com Elas e por que esses temas? Então, a gente partiu, o primeiro nome que a gente tentava desde o ano passado trazer era a Natália Rezende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. É uma mulher marcante no setor, né? Ela já passou por várias pastas, né, no governo. Inclusive pelo Ministério, sim, quando o atual governador era ministro da Infraestrutura. Sim. Para mim é um nome de peso e ela tem muito a contribuir. Então ela vem falar sobre a infraestrutura da Baixada Santista no geral, não só de Porto, mas aí a gente tem temas muito relevantes, né? A gente tem túnel, a gente tem a terceira pista da Imigrantes, né? Que é uma necessidade para o nosso setor. Então tem vários temas que acredito que ela irá abordar. E aí depois desse primeiro nome que a gente pensou, a gente foi nos painéis. E aí a gente tinha que tratar de infraestrutura, né, no setor marítimo portuário, aquaviário, né, no geral. E aí fomos desenhando, né, quem poderia compor, e ESG é uma pauta que tá ali, a gente não pode esquecer, né, a gente precisa falar. Quanto mais a gente falar, eu acho que as pessoas vão trazer essa pasta e se envolver na transição energética, na descarbonização, carbono zero, nessa agenda que vai passar a ser fiscalizada, vai passar a ser punida. Então, assim, é importante, são temas que hoje são relevantes no setor, né? Então, a gente pensou nesses dois painéis para compor. Essas mudanças só são mudanças de fato consolidadas quando vira natural, não tem afirmação. Pegando um pouquinho de um dos temas que vai ser tratado e agora pedindo o teu olhar um pouquinho como advogada marítima, o setor marítimo brasileiro, ele, numa escala de 0 a 10 na tua avaliação e também na tua como especialista portuário, quanto está preparado para a agenda de fato do carbono zero? Olha, a gente vê algumas empresas trabalhando nisso. Quando a gente vê CMA trazendo navios... LNG. Quando a gente combinando vê... 6 agora, né? Isso. 6. PIO também tem navios também vindo na mesma proposta. Eu acho que o movimento está crescendo. Claro, é um processo, né? A gente está falando num custo gigantesco, né? Sim. Não dá para pensar de imediato. Em larga escala. Mas eu acho que é um processo e está acontecendo. Mas não é só um custo para a armação, né, para o shipping, mas para o próprio setor portuário. Sim. Né? Os portos estão preparados? E a cabotagem a lei da cabotagem ela trouxe justamente isso também, que é um incentivo, sim, né? Sim. Isso é bacana, né? Porque os grandes armadores, com certeza, quando eles vão investir, eles pensam nesse incentivo, né? Mas eu digo, primeiro que não existe uma solução única para, eu não vou dizer descarbonizar, porque descarbonizar é uma palavra forte, né? Descarbonizar é, de fato, tirar o carbono. Anular, né? Eu leio processo de descarbonizar. O processo de descarbonização é de você reduzir carbono. O LNG, ele é fóssil, sim, né?
Só que ele tem um poder de emissão de carbono 6 vezes menos do que o bunker. Ok. Tá? Então ele é importante para a agenda da descarbonização. E fundamental para a transição energética. Sim. Né? Algumas empresas que constroem, né, que fazem o assembling de motorização marítima, estão investindo também no metanol. Né? Aí você pode ter o e-metanol, que é de origem sustentável, ou metanol clássico. Mas essa motorização do metanol, você consegue blendar no mesmo motor, até uma proporção de 10%, etanol. E o Brasil é um grande produtor de etanol. Sim. Né? Mas mais do que isso, o Brasil está com uma agenda de crescimento de usinas de etanol de milho, né, que vai mudar um pouco a lógica da produção do etanol brasileiro. E eu entendo que isso seja uma oportunidade para a gente fornecer nos portos brasileiros o LNG e o etanol como combustível alternativo para algumas rotas. Né? Então, um navio típico que faz Brasil-Europa, né, costa sul-americana e Europa, ele pode vir navegando com metanol e voltar com etanol. Sim. Né? Então, primeiro, não existe uma solução única. O que está se observando mais é a nova geração de navios irem para o LNG. Tem navios também que estão focando na amônia, mas não existe assim, isso aqui é unânime. Né? E a infraestrutura portuária dos portos pelo Brasil para receber esses navios? E esse é um ponto importante. Né? Os portos brasileiros não estão se preparando, ou de forma muito tímida, nesse fornecimento do LNG, por exemplo, né? Ou no fornecimento do etanol, ou no próprio shore power, né? Que é você ligar o navio na tomada. Sim, né? Sim. E vou dizer, não é nem uma falta de iniciativa da autoridade portuária ou do complexo portuário, mas a gente não tem hoje uma malha de distribuição de energia no Brasil que consiga chegar com a quantidade de potência suficiente para você ligar todos os navios na tomada. Né? Ou seja, não adianta de nada a gente ter toda uma frota pronta se a gente não tem dentro dos complexos que vão receber essa frota a infraestrutura para que eles possam atracar. E vou mais ainda, eu posso colocar toda a infraestrutura de conexão de energia, né? O sistema de tomadas, eu posso ter uma subestação no meu terminal para oferecer essa energia, mas não chega energia no complexo. Né? Então, hoje, por exemplo, se a gente pedir para a concessionária de energia hoje em Santos, falar assim, quero ligar toda a margem direita na tomada, no plug, daqui 5 anos eu consigo chegar a essa energia. Né? Daqui 5 anos já passou 2030. E isso eu estou falando, não é só Santos. Sim, é o país como um todo. Um país como um todo. Óbvio, alguns portos podem ter fornecimento de energia mais fácil, né? Você pega, por exemplo, Pecém, você tem um grande pátio produtor de energia solar ali na frente do porto. Projeto para hidrogênio verde. Mas precisa chegar a energia no porto. Esse é um ponto importante. Então, não é só armador se preparar, o porto tem que se preparar e o país tem que se preparar para essa agenda. E não é só se preparar, é entender que é preciso abraçar essa agenda como prioridade. Mais uma vez, não como plano de governo, mas como plano de Estado. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto Negócios. Não saia daí. Até já. E estamos de volta e o Porto Negócios chegou à sua última etapa. Nesse primeiro programa do mês de março, mês dedicado às mulheres, falamos sobre temas importantes, sobre elas na agenda do segmento. Está aqui comigo Flávia Samarco, advogada especialista em Direito Marítimo, e Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Antes de eu voltar um pouquinho no Navegando com Elas, Flávia, a gente estava falando a questão sobre, no bloco anterior, a respeito da descarbonização ou da redução da pegada de carbono e da importância da infraestrutura dos portos, né, dos complexos portuários para receber esses navios que vêm de fora. Na visão de vocês dois, o quanto a lei da cabotagem
pode contribuir para essa agenda ESG quando a gente pensa da navegação entre os portos? Por mais que a gente tenha uma lei, ela não pode ficar obsoleta, né? Então, é o que a gente estava conversando até agora há pouco, precisa de outros incentivos, não apenas da lei. Os portos têm que estar preparados para atender essa demanda, né? Não adianta os grandes armadores virem com navios preparados, mas não ter estrutura para recebê-los, né? Então, para mim, a lei tem um incentivo, mas todo o resto precisa estar preparado também para receber. BR do Mar e BR dos Rios, né? Porque a gente teve a BR do Mar e está também na expectativa da BR dos Rios. Qual é o peso dessas legislações? Qual a distância entre o que pregam essas legislações e a realidade que a gente tem hoje, o que a gente poderia de fato ter? Como a Flávia colocou, nessa engrenagem, você tem o lado marítimo, o lado da água, seja doce ou salgada, em que você tem instrumentos de incentivo, às vezes melhores, às vezes mais conservadores, mas se busca ter incentivos, e você tem que ter a mesma resposta onshore, né, do lado terrestre. Eu venho conversando em alguns fóruns, Nathalie, você tem um instrumento de gestão dos contratos de arrendamento, por exemplo, não para a TUP, né, a TUP vai depender de fato de um voluntarismo do gestor do TUP, mas você consegue hoje estabelecer uma política nos portos públicos de fazer uma gestão contratual nos arrendamentos para que você faça um delta fluxo de caixa, ou seja, você vai adicionar ao contrato investimentos para atender essa nova frota, né? E aí você fala assim, mas o arrendatário vai ter que investir, qual a contrapartida, né? Mas você faz um reequilíbrio econômico. Sim. Nesse contrato. Garantindo previsibilidade e segurança jurídica. Mas mais do que isso, porque é pressuposto que um contrato assinado tem essas nuances, né? É que financeiramente você não comprometa o fluxo de caixa do terminal para simplesmente adotar uma tecnologia ambiental. Sim. Então, assim, ok, eu estou obrigando você a colocar o seu sistema de plug, de shore power, isso vai custar X R$1.000 cada sistema, você tem 3 berços, vai custar tanto para você. Em contrapartida, eu posso reduzir a tua tarifa em X%, eu vou fazer um encontro de contas, Sim. A equação econômica é respeitada. Sim. Né? Ou eu vou dilatar teu prazo em X anos. Instrumentos existem. Existem, já pode ser feito a partir de hoje. Você tem hoje muitos portos, muitos terminais, desculpa, em processo de prorrogação contratual. Renovação contratual. Os novos arrendamentos já deviam trazer... Dentro da modelagem. Na maioria não tem, né? Ainda se faz uma modelagem arroz com feijão, tradicional. Ou seja, o que eu estou chamando a atenção pode-se fazer uma modelagem mais arrojada, incluindo esses elementos. Até porque esses elementos, eles são elementos que precisam estar colocados, especialmente nesse momento em que o mundo vive extremos climáticos. Se a gente não tem isso de maneira contratual, que obriga, né, a empresa que assuma aquele terminal a de fato investir, a gente está inclusive impedindo o desenvolvimento de medidas adaptativas. E eu vou mais, né? Comentei no outro bloco. Na Europa, quando se decide um azimuth, um direcionamento, vira obrigação, vira regulamento. Todo mundo tem que fazer. Então acontece, todo mundo está no mesmo pé de igualdade. Nas Américas, você não tem esse comportamento de obrigatoriedade, é tudo voluntariado. Né? Mesmo nos Estados Unidos, mesmo em países como o Chile, a empresa, o porto, o complexo portuário, ele tem que ser proativo e querer fazer. Não tem ninguém obrigando ele a fazer. Né?
A IMO, obviamente, vai colocar, os regulamentos internacionais vão obrigar os armadores a se adequarem. Está na boca do gol, né? Só que assim, para eles se adequarem, óbvio, uma coisa é a mudança da matriz energética, mas parte essa emissão de carbono tá quando está atracado. É lógico, sem dúvida então, nenhuma. Assim, o Porto tem uma responsabilização de cooperar com essa agenda, senão Tem que ser cláusula obrigatória no arrendamento. É isso. É padrão. E é simples, entendeu? Tem tanto... O governo fica aí batendo palma para ágio de leilão, né? E não coloca um show power na modelagem, né? Então, assim, coloca o show power na modelagem, vai ter um decréscimo no ágio, vai virar obrigação. Mas esse decréscimo acaba virando superávit lá na frente, Com né? certeza. Vira superávit, sem dúvida nenhuma. Não, isso não tenho sombra de dúvida, mas eu estou dizendo assim, já dá para fazer, né? Então, Um pouquinho de vontade, talvez. Mudar a chave, né? É só mudar a chave. Vamos mudar a chave. Você concorda, Flávia? Concordo. Precisamos mudar a chave, né? Virar realmente, fazer parte, que esteja ali. É o que o Tércio falou, é uma cláusula que tem que estar no contrato. Não dá para fugir disso. Enquanto não for obrigatório, a mudança não vai existir. Não. O que é muito ruim, né? E aí não dá para cobrar também o armador, que o armador também vem fazendo o papel dele, né? Exatamente. E assim, enquanto você não regula da forma que obrigue ao investimento, a gente não vai ter um equilíbrio e a gente não vai conseguir implantar nas Américas, eu não estou falando do Porto de Santos ou dos portos brasileiros, nas Américas, uma agenda que precisa ser levada com muita seriedade, porque o meio ambiente já está mostrando que a coisa é daqui, é do extremo para o mais extremo. A gente não vai melhorar esse cenário. A gente esgotou a natureza o tanto que deu e agora a gente está colhendo o ônus de tudo isso. Flávia, a gente está chegando no finalzinho dessa edição e eu queria encerrar voltando a falar um pouquinho do Navegando com Elas. Primeiro, enaltecer e dizer da honra do Sistema Santa Cecília de Comunicação de estar junto com esse movimento, nessa terceira edição, como parceiro mesmo, dando espaço para que esse movimento efetivamente cresça, essas vozes todas sejam ouvidas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, dessa relevância, especialmente porque é um sistema muito atrelado à academia, né? Onde formam-se mentes pensantes, eu acho que isso tem um peso muito grande. E como é que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer para se inscrever? Sim. A parceria Santa Cecília e Samarco, a gente já está junto há bastante tempo, né? Temos alguns eventos em comum e assim, a confiança acaba consolidando o nosso projeto, né? Então é uma troca importante. O Santa Cecília confia no nosso projeto e isso para a gente acaba validando, né? E engrandecendo. Eu acho que todo mundo no final acaba ganhando com isso, né? Temos a academia, que a gente ainda na universidade temos pós em Direito Marítimo, mestrado em Direito Marítimo, então assim, o tema conversa, né? Tá ali, faz parte, né? Então tem tudo para a gente crescer cada vez mais juntos, né? Eu agradeço imensamente essa parceria, em nome do Marcelinho, para você pessoalmente, porque você faz parte desde o primeiro projeto. Com muita honra. E está com a gente junto mesmo, caminhando ali lado a lado, trocando ideia, incentivando. Então, isso eu só posso agradecer. Não, quem agradece sou eu. Eu sou muito grata a todas as oportunidades que eu tenho tido de aprender, porque cada edição que eu participo é um grande aprendizado para mim. Eu saio um pouquinho mais cheia de conhecimento. Eu acho que conhecimento para a gente nunca é demais. E quem quiser se inscrever, como é que faz? As inscrições estão sendo pelo Simpla. Nas nossas redes sociais também tem os links para inscrição. E é importante destacar alguns nomes que vão participar dos painéis. Primeiro painel de infraestrutura, teremos Flávia Takahashi, Maiara Chaves, da Rumo, que também já participou, ela já de algumas pastas também do governo. Um nome bem bacana, presidente do Porto, Docas do
Dr. Ceará, foi presidente da ABEP também. Da ABEP também. Jaqueline Wendpap, que hoje está no Instituto Praticagem. do Brasil. Patrícia Gravino, que é diretora de programas e parcerias de investimentos da Casa Civil. E ainda a gente falta a confirmação do Frederico Dias, que é o diretor-geral da ANTAC. No segundo painel temos, que fala sobre ESG, temos aqui Cristina Castro, diretora interina, né, da ANTAC, é especialista em ESG. Temos a Beatrice da Santos Brasil, que também tem uma sumidade sobre o tema. Temos a Luane Lemos, que também é do Porto de Itaqui, que foi uma das premiadas, o Porto foi um dos premiados de desenvolvimento sustentável. Uma especialista em Shore Power, gosto muito dela. Sim, e o Ernesto Sampaio, né? Ernesto Sampaio, também presidente da Companhia Docas de São Sebastião, que também foi premiado na ANTAC por desenvolvimento sustentável. Promete ser uma bela terceira edição, né, Técio? Sim. E convido todos os homens a participarem da agenda. Eu estarei lá conferindo com todo mundo. É isso aí. Flávia, eu quero muito te agradecer a participação. Dizer que, para mim, é uma honra estar entrevistando você. Você tem uma voz muito potente no setor, uma relevância muito importante quando a gente fala de qualificação, capacitação, mas, sobretudo, sobre propósito e legado. Como mãe de 5 meninas, eu tenho certeza que tudo aquilo que você faz para construir um mundo melhor para elas. Assim como eu para minha Luísa, e eu tenho certeza que você... Para as minhas gêmeas. Para as suas gêmeas. Porque, no fim da nossa jornada, são eles que são a real importância da vida. Então, muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho. Sucesso! Estarei com você em mais uma edição e em todas as outras que acontecerem, porque para mim é uma honra ter tantas mulheres confiando um pouquinho na minha voz. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie, agradeço também o Tércio pela gentileza, pelo cuidado de me receber. Vocês sabem que eu não sou de aparecer, não gosto, mas eu fiz um esforço gigantesco para estar aqui. Vou falar para os nossos espectadores, foi difícil trazer. Foi difícil, gente! Mas o mais importante, né, vamos navegar juntos, né? Navegar com elas e navegar juntos. Trazer essa pauta realmente, dar importância para que ela merece. Jogar luz nesse tema e convidar os homens para estarem presentes, para participarem junto, para ouvirem e debaterem temas tão relevantes do nosso setor. Vamos navegar todos juntos. É isso aí. Técio, obrigada mais uma vez pela parceria aqui no programa. Eu te espero no Navegando com Elas. Estarei lá, batendo cartão. Espero vocês lá também. Eu vou parafrasear a Flávia Tacafaixa ao contrário, deixando aqui o convite para eles. Homens, sentem-se à mesa e sintam-se à vontade. A gente volta a se encontrar na próxima semana com um programa inédito, quinta-feira, a partir das 8 horas da noite. Até lá! Tchau!